Pai do Senhor a todos abençoados irmãos, dando sequência na leitura, hoje nós leremos os capítulos 6, 7 e 8 da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que diz assim: Ora, amados, pois nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom feito da sua primeira epístola. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis nos nossos corações, juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, superabundo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porque ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por um pouco de tempo. Agora folgo, porque não fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano de alguma coisa. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Perceba que Paulo agora, ele recebe a visita, a consolação de Tito, e Tito traz o que? Um parecer. Olha, os irmãos receberam a carta, foi assim, uns se entristeceram no primeiro momento, outros ali ficaram chateados, mas num todo eles receberam, se alegraram, chorando, regozijando, lembrando da presença do irmão, dos ensinos do irmão, lembrando que realmente o irmão ali estava numa direção divina. E Paulo agora recebe essa carta confessando que ele estava num momento de dificuldade, e aquelas palavras chegaram como um alento, chegaram como um bálsamo, chegaram como um fortalecimento. Então é muito interessante você ver essas cartas, que ela narra na íntegra, expressa o sentimento, a emoção, o testemunho de como ele estava vivendo, de como ele estava lidando com as situações. E você perceba que por um momento você vê que Paulo falou, eu fiquei até triste, contristado, né? Várias vezes essa palavra, fiquei até triste assim um pouco no momento, mas depois eu entendi que era necessário. Como a palavra fala em Hebreus, que toda correção em um primeiro momento, ela não parece ser de gozo, mas depois ela produz o fruto digno de arrependimento, dos quais nós somos exercitados por ela. Lembra aí, o tempo da nossa mãe, nossos pais, que nos corrigiam, né? Naquela época tinha uma tomava umas palmadas, uns apanhavam de cinto, outros vai dentro de marmelo, outros de fio, enfim. Eram os nossos pais, a formação deles, e era a maneira que eles tinham de nos corrigir e de nos educar. Ninguém morreu por isso. Mas naquele momento, nossa, vou fugir de casa, não quero mais saber do meu pai, não quero. Mas hoje, você para e pensa, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse dado ouvidos aos conselhos, aos ensinos da minha mãe, do meu pai, certamente eu não teria sofrido, nós não teríamos passado por metade do que nós passamos, não é verdade? Então é nesse sentido que Paulo está falando. E olha que coisa interessante no versículo 10, por isso eu fiz essa pausa. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Dois personagens bíblicos, Judas e Pedro. Judas sentiu tristeza por ter entregado Jesus? Sentiu. Pedro sentiu tristeza por ter negado a Jesus? Sentiu. Meu Deus, é verdade. Só que olha como eles andam bem juntos. O remorso e o arrependimento. Judas, ele sentiu tristeza, mas ao invés de ir aos pés de Jesus, ele foi aos pés dos religiosos. Ele foi buscar socorro nos homens. E o que aconteceu? Operou a morte. Pedro sentiu tristeza, mas ao invés de ir aos homens, ele foi aos pés de Jesus. O que aconteceu? Ele foi perdoado e foi restabelecido o seu ministério, e ele se tornou um dos pilares da igreja primitiva. Então a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo o mundo, opera a morte.
Na vida de Judas, operou a morte. Na vida de Pedro, operou a salvação. Na vida de Judas, remorso, não arrependimento. Na vida de Pedro, arrependimento, mudança de pensamento e mudança de atitude. Nunca mais Pedro negou a Cristo. Muito pelo contrário, sofreu prisões, sofreu açoites e lá no final da sua morte morreu crucificado de cabeça para baixo, mas nunca mais negou a Jesus Cristo. Interessante isso, né? Então, às vezes, Deus permite nós sentirmos algum tipo de tristeza. Para quê? Para que nós vamos ser contristados, vemos a nos arrepender e vemos a arrepender e mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. Tá bom? Vamos lá. Versículo 11 do capítulo 7. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós? Que segundo Deus fosses contristados, que a apologia, que a indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros nesse negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso, fomos consolados pela vossa consolação. E muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se, em alguma maneira, alguma coisa que me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vós dissemos, tudo com verdade também, nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E se o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, de como recebeste com temor e tremor, regozijei-me em tudo poder confiar em vós. Então ele finaliza esse capítulo 7 dizendo que Tito trouxe não somente problema, trouxe as notícias como eles receberam a exortação, como eles tiveram entendimento, e que eles também receberam um bom testemunho de Paulo a Tito, e Tito também divulgou o bom testemunho que Paulo dera enquanto estiveram com eles. E ele se alegrou, e no final ele fala, regozijo-me em tudo poder confiar em vocês. Ou seja, vocês entenderam qual foi o propósito da primeira carta. Lembrando que nós estamos falando da segunda carta. E há ainda rumores de uma terceira carta que não chegou. Mas enfim, vamos ficar com o que a Bíblia fala. Capítulo 8. Coleta para os cristãos, pobres a Judéia. Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância no seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas para a sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, em palavra, em ciência, em toda diligência e em vosso amor para convosco, assim também abundeis essa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros e a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. E nisso dou o meu parecer, pois isso nos convém a vós, que desde o ano passado começais não foi só a praticar, mas também a querer. Agora, porém, completai também já o começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo qualquer que tem, não segundo o que não tem. Mas não digo isso para os outros tenham alívio, e vós opressão, mas para a igualdade desse tempo presente, a vossa abundância supra ou falta dos outros, para que também a abundância supra a falta que haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus que vos pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isso,
mas isso também é escolhido pelas igrejas para companheiro da vossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor, e prontidão do vosso ânimo, evitando isso que alguém nos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada, pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com ele enviamos também outro, nosso irmão, o qual muitas vezes em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda, muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é o meu companheiro e cooperador para convosco, quanto os nossos irmãos são embaixadores da igreja e a glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova do vosso amor e da vossa glória acerca de vós. Então você vê que agora ele cita outros dois irmãos, que ele não fala o nome, que também estão sendo enviados para poder ali ajudar, fortalecer e suprir e socorrer a necessidade aos irmãos da Judéia. Capítulo 9. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse antes, possais estar prontos, a fim de que, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonhamos, nós, para não dizermos de vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isso: o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vossa graça, a fim de que, como sempre em tudo, toda a suficiência abundeis em toda obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para com toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supra as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Ou seja, Paulo aqui está enaltecendo, engrandecendo o desprendimento dos irmãos de Coríntios em cooperar, em contribuir, em ajudar, em socorrer aos necessitados. Olha que coisa linda. Então Paulo está aqui agora, além de lembrar que ele já exortou, ele está agora também reconhecendo esse outro valor. Ele está falando: louvo a Deus pela vida de vocês, eu glorifico pela ação de vocês. Então, eu estou mandando mais alguns irmãos aí para que passem com vocês, para que sejam fortalecidos com vocês, você fortaleça ele também e que vocês continuem assim, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Ele diz: fica tranquilo que a maneira que vocês estão ali abençoando, Deus não vai deixar faltar. No versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os vossos frutos para a justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz para que vós deem graças a Deus. Ou seja, Deus vai suprir, Deus vai continuar abençoando em nome de Jesus. Coisa linda, né? Essa foi a leitura de hoje. Então, recapitulando, nós demos o capítulo 7, o capítulo 8 e concluímos o capítulo 10. Então, vamos à leitura de 3 capítulos por dia, de segunda a sexta-feira. Sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Que o Espírito Santo te ajude, te aqueça o teu coração, fale infinitamente melhor na tábua do teu coração e segue firme em nome de Jesus. Você puder escrever hoje aí, Deus ama quem dá, Deus ama quem contribui, Deus ama quem dá, quem contribui
com alegria. Pode escrever? Eu vou escrever, você escreve hoje embaixo nos comentários. Deus ama quem dá, Deus ama quem contribui com alegria. Que a alegria do Senhor possa inundar a sua vida, que a alegria do Senhor possa inundar a tua casa, que a alegria do Senhor possa te alcançar nesse dia chamado hoje, porque lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, a última parte do versículo vai dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Paz do Senhor, eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade.